Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu estive separando uma série de mensagens relacionadas à cruz de Cristo. Outra vez eu vou falar sobre a cruz de Cristo. Qual é a mensagem que a cruz de Cristo nos traz? E eu gostaria de transmitir isso aos amados, o que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. No estudo de hoje, na mensagem de hoje, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a cruz. Uma mensagem de perdão. Pedro faz uma pergunta a Jesus e Jesus lhe dá uma resposta surpreendente. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devia se perdoar um irmão, quantas vezes devia se perdoar uma pessoa. E na tradição judaica era costume perdoar-se 7 vezes. Mas Jesus, de forma surpreendente, vai dizer a Pedro que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Esse número quer dizer, todas as vezes que for necessário, você deve perdoar o seu irmão. O perdão ao meu irmão, à minha irmã, ou o perdão a uma pessoa, está diretamente relacionado ao perdão que eu tenho de Deus. Queridos, o perdão é um assunto que não é tão falado ultimamente. Nas igrejas, eu digo. Fala-se sobre as demais coisas, sobre muitas coisas, mas fala-se pouco sobre o perdão. E eu quero te convidar, neste momento, a fazermos uma viagem até a cruz e ver lá na cruz de Jesus uma mensagem de perdão. Perdão é um assunto que influencia a vida de todas as pessoas. Como posso me livrar da culpa pelos erros que cometi? Como posso lidar com as pessoas que me ofenderam, me magoaram? Vamos olhar para a cruz de Cristo para melhor compreender a questão do perdão. Perdão envolve como resultado a paz. Envolve como recompensa a paz. A paz com Deus e a paz com as pessoas.
E essa paz não é simplesmente uma paz comum, mas é uma paz plena, uma paz que excede a compreensão humana, que nos é proposta por Deus, que nos é proposta por Jesus. E para termos a paz plena, é preciso que nós aprendamos, pelo menos, 3 coisas. A primeira, pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Segundo, pedir perdão às pessoas que temos ofendido, que eu tenho ofendido. Terceiro, perdoarmos as pessoas que nos têm ofendido. Aí a coisa muda de figura. Para isso, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo. Eu tenho que levar até a cruz de Cristo todos os pecados que eu cometi. Quantas vezes você já pecou contra Deus? Quantas vezes você o ofendeu, fez algo que ele não aprovou ou deixou de cumprir coisas explícitas na palavra de Deus? Quantas vezes você errou por ações ou até mesmo por pensamentos? Quantas vezes por ignorância, falta de conhecimento, cometemos coisas que nem sabíamos que eram erradas? Faça a conta. Reflita. É impossível calcular a nossa dívida de pecados. Mas, quando eu me reconheço pecador e me arrependo dos meus pecados e peço perdão com sinceridade, com o coração arrependido, com o coração contrito diante de Deus, eu sou perdoado. E isso, meus amados, é tremendo. É impossível calcular a nossa dívida de pecado. Mas eu posso levar até a cruz todos os pecados que eu já cometi, todos mesmo. Até aqueles dos quais eu me envergonho muito, que eu não teria coragem de contar para ninguém. Eu levo tudo para a cruz de Cristo. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados que nós cometemos e nos purificar de toda a injustiça. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que eu devo também não só pedir perdão pelos meus pecados, mas também pedir perdão às pessoas que ofendi, às pessoas que magoei. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 23
e 24 nos diz: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, diante de Deus, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E só então vem fazer a tua oferta. Pedir perdão não é uma tarefa fácil, não é uma coisa fácil, mas traz grandes benefícios para a saúde espiritual e também para a saúde física. Nos dias de hoje, as pessoas machucam, ofendem, causam prejuízos às pessoas e nem sequer pedem perdão. Isso não pode acontecer e não deve acontecer com os crentes em Cristo Jesus. Isso não deve fazer parte da nossa vida cristã. Se pecarmos contra alguém, devemos ter a humildade de irmos e pedirmos perdão, porque essa é a vontade de Deus. O reconhecimento do erro e o pedido de perdão são necessários para uma plena comunhão, para uma paz plena. Bem, eu falei sobre nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. É necessário. Eu falei sobre nós pedirmos perdão às pessoas que nós ofendemos. Isso também é necessário. Quando eu sou ofendido, esse é o ponto 3. Quando eu sou ofendido, eu levo até a cruz todas as ofensas que eu recebi, que fizeram contra mim. Durante a nossa vida, muitas e muitas vezes, pessoas cometem erros e pecados para conosco. São mágoas, traições, ingratidões, violências verbais e físicas, injustiças, uma lista interminável de situações que já feriram a nossa alma. Uma pessoa, meus amados, ferida, não consegue ser feliz. Se há mágoas no nosso coração, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas enfermas na alma e até mesmo no físico, muitas vezes. O que fazer com as nossas feridas da alma? Novamente, a resposta está na cruz de Jesus. Novamente, a resposta está em Jesus Cristo. Eu levo para a cruz, eu levo para Jesus, não somente o que eu fiz de errado para com Deus, não somente o que eu fiz de errado para com as pessoas, mas também o que as outras pessoas fizeram de errado para comigo. Muitas pessoas, por não conhecerem
este mecanismo de cura, de libertação, guardam em seus corações mágoas, amarguras e muitas vezes um sentimento de vingança. Elas alimentam a mágoa, prometem a si mesmo que jamais se esquecerão do que lhe fizeram. E pior, muitas vezes planejam maneiras de se vingar daqueles que as feriram. Mas é só olhar para a cruz e entendermos qual foi a atitude de Jesus lá na cruz do Calvário. Qual foi a decisão de Jesus lá na cruz do Calvário? O que ele fez lá na cruz do Calvário? Ele agiu completamente diferente de nós quando nós agimos de forma diferente de Jesus. Jesus estava crucificado. Jesus estava num momento de dor, num momento de grande agonia. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo ali na cruz iria nos trazer perdão, paz, alegria e assim por diante. Ali na cruz do Calvário, a mensagem que Jesus transmite é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha essa atitude de Jesus. Vamos ter no nosso coração esta mesma atitude de Cristo, este mesmo sentimento de Jesus. Essa foi a oração que Jesus fez diante daquelas pessoas que o estavam crucificando e ofendendo. Jesus deixou na cruz toda a possibilidade de ficar magoado. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus concedeu perdão. Esse perdão chegou até nós, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E da cruz de Jesus emana uma paz perene, uma paz plena. Em quarto lugar, esta paz plena, ela é resultado do perdão de Jesus para conosco. E ele quer nos oferecer este perdão. Ao passo que nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, ao passo que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ao passo que nós pedimos perdão às pessoas que nós temos ofendido. Em quarto lugar, a paz plena é uma recompensa. É algo
que Jesus quer que nós sintamos, que nós participemos desta paz que Ele nos dá, que é completamente diferente da paz do mundo. É uma paz sublime, é uma paz onde o Espírito Santo enche o nosso coração de paz, de alegria, de amor, de felicidade. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Descansarão paz para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, não perdoar, não pedir perdão a Deus nos traz sérios problemas. Não perdoarmos nos traz sérios problemas. Não pedirmos perdão nos traz sérios problemas. Não é mais tão comum nas igrejas falarem sobre o perdão. Por isso eu escolhi falar sobre isso. Porque eu sei que a culpa e a mágoa e o rancor são duas terríveis enfermidades da alma que roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, roubam até a nossa saúde. Mas a cruz de Cristo me traz cura, me traz libertação desses problemas. Quando eu confesso os meus pecados, recebo perdão. Eu sou curado de toda a culpa. Quando eu confesso e peço perdão pelos meus pecados, cometidos também contra as pessoas, eu recebo e transmito cura e libertação para as pessoas. Quando confesso para Deus o que pessoas fizeram contra mim, eu decido perdoar o que essas pessoas fizeram. E acabam-se a mágoa, a culpa e o ressentimento. Isso é um milagre que Deus opera em nossas vidas, em nossos corações. Deus age na nossa alma e sobrenaturalmente libera a transformação, a cura, a libertação para as nossas almas. E o resultado disso, meus amados, é uma paz maravilhosa, é uma paz real, é uma paz perene, uma paz interior que não se compra, nem se encontra em lugar nenhum. Quero convidar você hoje a irmos simbolicamente, metaforicamente, a irmos até a cruz de Jesus e depositarmos aos pés de Jesus os nossos pecados
as nossas ofensas. Tudo e todos aqueles que nos têm ofendido. Ainda hoje, tenha um momento a sós com Deus, para confessar os seus pecados, para declarar, para liberar, para perdoar pessoas que te magoaram. E também para pedir perdão. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Você precisa querer perdoar. Eu quero. Então isso é possível. Perdoar com fé. Você consegue perdoar. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Jesus já fez a parte dele lá na cruz do Calvário. Ele completou a obra e o projeto de Deus. Faça também a sua parte e experimente o perdão que Jesus tem para oferecer e a paz que excede todo entendimento. Perdão deve ser um dos temas constantes na vida cristã. Lembre-se, meu amado, minha amada irmã, você que está me ouvindo. Muitos crentes, aos poucos, perdem a capacidade de se arrepender e confessar os seus erros, os seus pecados diante de Deus para serem perdoados e restaurados. Muitos crentes também perdem a capacidade de perdoar aqueles que lhe ofendem. E isso traz grande prejuízo para a vida espiritual e também para a vida física. Porque a mágoa é algo que nos ronda com frequência. Precisamos, com certeza, diariamente, exercitar o perdão, seja qual for a ofensa. Que o Espírito Santo lhe dirija para que o seu coração e o meu coração esteja sempre pronto a pedir perdão, a perdoar as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que esta mensagem possa, através do Espírito Santo, achar lugar no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Que Deus os abençoe. Amém.